Olá pessoal, na nossa segunda aula, nosso segundo resumo, nós vamos tratar das categorias da habilitação. Dentro desta aula, nós vamos entender o seguinte, na nossa introdução, que para que você defina qual a categoria você vai estar habilitado, existem algumas pré-definições que o Código de Trânsito traz. Primeiramente, a categoria está ligada ao número de rodas do veículo. É uma regra que está dentro do código. Bem como também o peso bruto total deste veículo, que a gente chama de PBT. Nós vamos estar sabendo, eu vou detalhar com mais critério o que seria o PBT. O número de lugares, que é o número de passageiros, né? É importante também dentro da avaliação da categoria. E a quantidade de unidades tracionadas, que seriam unidades que são acopladas, ou seja, são engatadas no cavalo, que a gente chama, né, que é a parte que vai fazer a tração de todo o conjunto do veículo, ou então a parte articulada. O que seria então o PBT? O PBT, na verdade, ele é o somatório de dois itens dentro do conjunto todo, que é a tara e a lotação. Mas o que é tara e o que é lotação? Só para a gente poder ter uma conceituação. A tara é o veículo em si, é tudo dentro do veículo. Por exemplo, o próprio veículo, né, o chassi dele, né, a carenagem, toda a parte mecânica do veículo, a parte de comandos, acessórios, por exemplo, se você tem que ter um extintor, se for um veículo de carga, por exemplo, né, se você tiver o extintor, faz parte da tara, como também os líquidos e fluidos desse veículo. Então, tudo somado dá a tara do veículo. Mas e a lotação? O que seria a lotação? A lotação ele tem duas formas de entender. Se for um veículo de carga, a lotação, na verdade, é a carga máxima em quilogramas que aquele veículo pode tracionar. E se for um veículo de passageiros, é o número de passageiros máximo que aquele veículo pode conduzir, ok? Vamos então, pessoal, ver agora a primeira categoria da relação de categorias que são permitidas para a condução de veículos. A primeira categoria seria então a categoria A. A categoria A, ela tem aí como regra, ou seja, ela permite, né, a condução de veículos de 2 ou 3 rodas. Esse é o requisito básico da categoria A, ou seja, motos, motocicletas e triciclos. Veículos que tenham 2 ou no máximo 3 rodas, com ou sem carro lateral, que é o chamado sidecar. Tá? Então a primeira categoria ela serve para moto ou para triciclo. Então vamos lá. Dentro dessa categoria você pode estar conduzindo um veículo tipo moto, motocicleta, um ciclomotor, né, que é um veículo de pequena potência, que tem o seu tipo, né, de habilitação específica, que a gente vai estar tratando na sequência, mas a categoria A permite que você conduza também o ciclomotor, que é um veículo de 2 rodas, ou então um triciclo. Então é uma categoria bem básica. Então é a primeira categoria que leva, então, recapitulando, como regra, 2 ou 3 rodas, com ou sem o sidecar. Na sequência, nós vamos ter aqui a categoria B, que é a segunda categoria inicial. Ou você pode iniciar pela A, ou pela B, ou por ambas, dependendo do estado, né, que permita que você se habilite inicialmente nas duas categorias. Isso vai depender de cada estado. A categoria B, ela tem como regra, vamos lá, veículos automotores e elétricos de 4 rodas. Então já aumentou o número de rodas. A regra das rodas já foi ampliada. Com PBT de até 3.500 kg, ou seja, o limite, e até 8 lugares, com exceção do motorista, ou seja, o motorista mais os passageiros pode chegar a 9 ocupantes. Então, essa é a categoria que a gente chama da categoria do até 3.500 kg, até 8 lugares, os passageiros, né, até 8 passageiros, incluindo a unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada. Ou seja, aqui você pode conduzir veículos articulados, desde que no somatório todo não ultrapasse essas regras do peso, do PBT e também dos lugares.
Outro tipo de veículo que pode ser conduzido pela categoria B, que pouca gente conhece, que pouca gente sabe, melhor dizendo, é o motorhome, que é chamado motor casa, né? Que é aquele veículo onde você tem uma casa dentro dele. Só que esse motorhome ele pode chegar até 6.000 quilos e no máximo 8 lugares, com exceção também do motorista, ou seja, motorista mais passageiro pode chegar até 9 ocupantes. Além disso, a categoria B nos permite tratores de roda, isso para ser conduzido nas estradas, né, nas BRs, e além disso, né, quadriciclos. Então, isso aqui é uma outra dúvida que existe. O quadriciclo é categoria A ou categoria B? Quadriciclo é categoria B. Então vamos lá, vamos fazer o nosso resumo aqui, ó. Veículos de passeio, categoria B. Motorhome com até 6 toneladas, 6.000 quilos, categoria B. Tratores de roda na estrada, na BR, também pode ser conduzido por categoria B, né? E o quadriciclo. E aqui eu fiz uma pequena observação. Se você fizer um engate de algum reboque ou semi-reboque a este veículo, ele não pode, essa soma, né, de veículos, né, o reboque, o semi-reboque e o seu veículo, não pode ultrapassar as regras já citadas, que é o peso bruto total e o número de passageiros. Tá ok? Então é importante lembrar disso. Com isso nós concluímos a nossa segunda categoria, que é a categoria B. Vamos agora então para a categoria C. A categoria C já começa a ampliar mais ainda. Vamos entender o que seria permitido com a categoria C. A categoria C, ela engloba todas as categorias, ou melhor, engloba a categoria B, né, que já foi especificado. Se você tem a categoria C, obviamente, todos os veículos que são permitidos na B também estão permitidos na categoria C. Veículos automotores e elétricos com PBT, com peso bruto total acima, ou seja, além de 3.500 kg, e ainda se mantém os 8 lugares. Então é uma regra. Aumenta o PBT, porém mantém o número de lugares. Ok? Tratores e máquinas motorhome, combinação de veículos com unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada de até 6.000 toneladas, 6.000 kg, ou seja, 6 toneladas de PBT. Então já ampliou a regra do que você acopla, ou seja, o que você coloca engatado, acoplado ao seu veículo pode chegar agora até 6.000 quilos. Além da questão do PBT do próprio veículo, que é acima de 3.500 quilos, a sua unidade acoplada ela tem que ter uma limitação de no máximo 6.000 quilogramas, ok? Vamos então fazer um pequeno resumo aqui, como nós já estamos acostumados. Eu fiz esse resumo para lembrar o seguinte, que os veículos tipo carga, então essa categoria ela está ligada a automotores e elétricos. Então tá aqui, ó, automotores e elétricos de carga. Então todos os veículos, aqueles veículos que não tem nenhuma, que são inteiriços, né, que é tudo num único bloco, estão permitidos nessa categoria. Então não há limitação. Nesse caso aqui, ó, não independe do peso, do PBT do veículo. Se você tem, porque é acima de 3.500 kg, qualquer veículo acima de 3.500 kg que não tem articulação, pode ser, não tem nenhum engate, né? Pode ser conduzido pela categoria C. Então essa é uma dúvida que é muito comum existir entre os condutores, ou quem está se habilitando. Eu fiz um outro resumo aqui, que é o seguinte, ó. Você tem aqui o cavalo, que a gente chama, né, que é a parte que traciona toda a carga. Nesse cavalo, você pode estar engatando um semi-reboque ou um reboque. Nós vamos, na sequência, só para fazer um adendo aqui, entender o que é a diferença entre reboque e semi-reboque. Por enquanto, entendo que é alguma coisa que é acoplada, que é engatada na parte do cavalo, não é? Onde é feita a tração. Então, esse reboque ou esse semi-reboque pode chegar no máximo até 6.000 kg. Então, qualquer coisa que você engatar aqui, se você tiver categoria C, não pode passar de 6.000 kg de peso bruto total. Além disso, a categoria C, ela permite a condução de motorhome, que é o motor casa, acima de
6.000 quilogramas, ou seja, 6 toneladas. Importante citar o seguinte: acima de 6.000 quilos, qualquer motorhome para ser conduzido precisa da categoria C. 15.000 quilos, a partir da categoria C, se for motorhome, você pode conduzir qualquer tipo de motorhome, ok? E continua limitado a 8 passageiros. Então, 8 banquinhos distribuídos dentro do motorhome é o limite que você vai ter para passageiros, ok? E, obviamente, cada banquinho tem que ter o seu cinto de segurança. Importante citar isso. Continuando então, vamos para a próxima categoria, que é a categoria D. D de dado. Vamos lá, categoria D. O que caracteriza a categoria D? A categoria D ela é caracterizada pelo seguinte: todos os veículos abrangidos pela categoria B e C, obviamente, né, se você tem a categoria D, todos os abaixos podem ser conduzidos. Os veículos automotores e elétricos utilizados no transporte de passageiros. Então isso é o que caracteriza a categoria D de dado, cuja lotação esteja acima de 8 passageiros, ok? Então, se você quer conduzir um veículo de lotação, transporte coletivo, é exigida a categoria D para você. Além disso, se você for um condutor profissional de escolares, transporte escolar, independe, né, do tipo de veículo, se você está se propondo conduzir escolares, a categoria que você deve estar habilitado é a categoria D, ok? Independe do número de passageiros. Se você tem, por exemplo, um Fiat Uno, um veículo de passeio, e se propôs, se registrou, né, para conduzir escolares, você tem que estar habilitado na categoria D. Isso é uma regra do Código de Trânsito Brasileiro e de suas resoluções. Continuando, para finalizar, né, chegar à última categoria, vamos aqui avaliar então a categoria E. É de escola. Vamos lá. Categoria E. O que caracteriza a categoria E? A categoria E, ela abrange, como nós já sabemos, todas as categorias, todos os veículos das categorias abaixo dela, que é a categoria B, C e D. Veículos de carga, veículos da categoria B, C e D com unidade acoplada tipo reboque. Então, se você está conduzindo um veículo da categoria B, C e D com uma unidade acoplada tipo reboque, semi-reboque, trailer ou articulada com mais de 6.000 kg de PBT, ou unidade acoplada que exceda a 8 lugares, aqueles ônibus, né, que são tracionados por um cavalo, por um veículo parecido com um caminhão, então esse veículo tem que ser conduzido por alguém com a categoria E. Combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do PBT. Então aqui você vai ter especificada o que a categoria E pode conduzir. Vamos lá, vamos fazer esse pequeno resumo, como já é de praxe aqui na nossa aula. Se você tem aqui no seu cavalo, na sua parte que traciona, né, acoplado, um reboque ou um semi-reboque acima de 6.000 kg, você tem que estar habilitado na categoria E, ok? Então não tem exceção aqui. Se você está conduzindo um ônibus, ou seja, um veículo de passageiros, de lotação, que ele é articulado, ele também tem que ser conduzido por um condutor com a categoria E. Ou ainda, se você tem um veículo que ele tem aqui é a última regra aqui, combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do PBT. Então aqui nós temos um cavalo que está tracionando duas unidades. A primeira é engatada, ela é presa aqui no cavalo, e a segunda é presa atrás dessa primeira unidade. Então são duas unidades articuladas, ok? Neste caso, a categoria tem que ser a categoria E, não há exceção. Então aqui nós fechamos as categorias, que foi da categoria A até a categoria E. Vamos apenas fazer algumas observações, ok?
Vamos fazer algumas observações aqui. Vamos aqui para a nossa primeira observação. Deixa eu voltar aqui, ó. Que é o seguinte. Nós temos ainda um outro tipo de habilitação, que é a ACC, que não é uma categoria, ela é uma autorização para conduzir ciclomotor. Mas o que é o ciclomotor? É um veículo de 2 rodas, porém é um veículo com menor capacidade, o motor dele ele é mais fraco, né? Existe aí uma diferenciação devido a essa questão aí do veículo com menos potência, vamos dizer assim, né? Então aqui, ó, o que é o que conduz uma ACC? Ela não é uma categoria, tá? É uma autorização e não serve para motocicletas. Já a categoria A, que é de motocicleta, obviamente serve para a ACC, ou seja, um ciclomotor. O que é então o ciclomotor? Os ciclomotores são veículos de 2 ou 3 rodas, providos de um motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a 50 centímetros cúbicos, ou seja, 50 cc, cilindradas. E agora existe uma tendência aí do mercado das bicicletas motorizadas, ok? Então também uma bicicleta motorizada, que você coloca o motor nela após a compra da bicicleta, ou até você já compra com o motor, pode ser um motor elétrico, também é enquadrado como bicicleta motorizada. Também exige para que seja conduzida uma ACC para esse tipo de veículo, ok? Está aqui o enquadramento, caso você queira ler. Bom, pessoal, para finalizar então, como eu havia prometido, eu vou estar explicando aqui a diferença entre um reboque e um semi-reboque. Então o reboque é esse primeiro aqui, ó. O reboque ele é apoiado, ele engata na parte traseira do cavalo, né, que é o que traciona ele, e ele é apoiado, porque ele não tem a parte da frente aqui. Não tem, por exemplo, se você largar esse veículo, ele vai tombar para frente, porque tem que ser apoiado sobre o cavalo. Esse é o reboque. Já o semi-reboque, ele é independente, ou seja, ele tem uma capacidade de ficar na posição horizontal, não é? E ele é apenas engatado, ele é tracionado também como reboque, mas ele é engatado e ele é independente, porque ele se mantém em pé. Então essa é a diferença básica, é uma questão conceitual. Reboque tem que ser apoiado e o semi-reboque ele é apenas engatado na parte traseira do cavalo, ok? Então com isso nós finalizamos nosso segundo resumo. Espero que tenha sido bastante proveitoso, né? Que vocês tenham conseguido absorver todo o conhecimento e que isso seja bastante útil no seu dia a dia e na sua avaliação teórica. Muito obrigado e até o próximo resumo.